Bom dia, pessoal. Está acontecendo um caso seguinte, que vocês estão me mandando mensagens perguntando se pode ainda entregar a atividade. Aí tem alguns que me perguntam isso já à noite, 11h30 da noite. Ainda posso entregar a atividade? Pode. Vocês podem entregar a atividade até a outra aula, tá certo? A nossa aula é na sexta-feira. Então, na sexta-feira, a partir de 1h da tarde, por que não na hora que termina a aula? Porque você pode ter alguma aula depois. Então, para não ter um choque aí nos horários, o que acontece? As atividades, ou disponibilizadas, ou para vocês me enviar, ou para vocês fazerem, é só na parte da tarde. A partir de 1h da tarde, vocês sentam lá e começam a fazer. Então, no caso, é na sexta-feira, nossa aula. Se a aula é na sexta, então você tem... Caso queira o sábado e o domingo descansar, não quiser logo fazer a atividade, você ainda tem a segunda, a terça, a quarta e a quinta. Só é para mim estar recebendo a atividade na sexta-feira. Eu posso receber antes, mas o limite máximo é até a sexta-feira, que é a outra aula, tá? Então não precisa você ficar me perguntando se ainda pode mandar a atividade. Manda, tá certo? Quando chegar na outra aula, se eu não tiver recebido, aí você justifica, tá certo? Mas já fica sabendo desde já que pode mandar a atividade, tanto do livro quanto for da plataforma. O que acontece é que na plataforma a gente disponibiliza um horário. Eu costumo disponibilizar um tempo para vocês fazerem. Se esse tempo acaba na sexta-feira, não tem problema. Na segunda eu vou disponibilizar de novo e vai estar lá para vocês até a quinta-feira, a atividade. Tá certo? Então, no caso, só não deixa de fazer a atividade nem de tirar as dúvidas, que eu tenho tirado algumas dúvidas. A não ser, se eu não me engano, acho que é a Gabi que disse que não tinha entendido a matéria antes, mas que agora já estava entendendo. Então, eu não precisei nem tirar a dúvida, foi só que ela queria dizer que em sala não tinha entendido e depois dos vídeos entendeu, tá? Então, a gente começou a ver monômios. Que é monômio, que a gente viu na aula passada. Monômio é a multiplicação de um número e uma letra. Então, sempre que eu vejo 3A, 2A, 5XY, eu tenho um número e uma letra acompanhando, então eu tenho um monômio. Eu estou falando, eu tenho um, porque se eu tiver 2, já passa a ser binômio. 3, trinômio. Mais de 3, polinômios. Esses polinômios são o quê? Reuniões de monômios. Mas hoje a gente vai ver o que? As operações com os monômios. Os monômios, eles têm duas partes, o coeficiente e a parte literal. Quem é o coeficiente? É a parte numérica. Quem é a parte literal? São as letras com os seus expoentes. Então, na soma ou subtração dos monômios, como é que se realiza elas? Você soma os coeficientes e repete a parte literal. Então, onde eu tenho 2x mais 3x, somei os coeficientes. Os coeficientes são 2 e 3, então dá 5. Repete a parte literal, que é x. Então, 2x mais 3x vai ser igual a quanto? 5x. Se e somente se forem semelhantes. Em caso de elas serem diferentes, partes literais diferentes, repete o monômio. Então, exemplo, 2A mais 3A mais 5A. 2A mais 3A mais 5A. Quem são os coeficientes? 2, 5 e 3. O que é que vai acontecer com eles? Soma eles. 2 mais 5, 7, mais 3, 10. E a parte literal, faz o que com ela? Repete. Na soma ou subtração, soma ou subtrai os coeficientes e repete a parte literal. 2A mais 5A mais 3B. Essa é uma parte literal diferente. Então, esse monômio eu não vou poder somar com esses outros dois. Então, eu somo eles, que tem mesma parte literal. 2A mais 5A, 7A. E quem tem a parte literal diferente, eu vou repetir. 7A mais 3B. Fica assim. Não pode esquecer isso, sempre vai ser assim. Se o monômio tem parte literal semelhante, repete a parte literal, soma os coeficientes. Quem não tem a parte literal semelhante, só repete. Nesse caso, 3A mais 5B menos 2A mais 8B. Ele não está seguindo a ordem.
A do lado de A e B do lado de B, mas isso não importa. Quem é que tem coeficiente, o coeficiente que tem os semelhantes à parte A é o 3A e o menos 2A. Então eles eu vou juntar. 3A menos 2A vai ser igual a 1A, que eu posso escrever ou não o 1, mas com certeza eu tenho que escrever o A. A outra parte semelhante, mais 5B, mais 8B. São semelhantes entre eles, B e B. 5 mais 8, 13. 5B mais 8B, 13. 13 o quê? 13B. O sinal deles é positivo. Então, essa aqui é A mais 13B. Se eu tivesse uma outra letra, se eu tivesse aqui mais C, C não ia combinar com nenhuma dessas outras partes literais. Então, eu só ia acrescentar aqui mais C. Ou seja, na soma e subtração, quando eu tenho partes literais diferentes, eu não faço a operação com os coeficientes delas, eu só repito elas na soma e na subtração. A outra operação, multiplicação. Na multiplicação, você vai multiplicar os coeficientes e se as partes literais forem iguais, você vai somar os expoentes. Se tiver parte literal onde a letra é diferente, você só repete. Exemplo, 6x vezes 3x. Multiplica os coeficientes. 6 vezes 3, 18. O que faz com a parte literal? Se as letras forem iguais, repete a letra e soma os expoentes. Eu vou somar. Letras iguais, repete a letra, soma os expoentes. 1 mais 1, 2. 18x2. Nesse caso, 5x2 vezes 2x3, coeficiente com coeficiente. 5 vezes 2, 10. As letras são as mesmas? São x e x. Então, repete a letra, soma os expoentes. 2 mais 3, 5. 10x5. Diferença dela para a soma. Se isso aqui fosse uma soma, eu não ia poder mexer. O cálculo ia ficar igual à resposta. Por quê? Porque tem partes literais diferentes. Mas por ser uma multiplicação, o que é que eu vou considerar? Se as letras forem iguais, eu somo os expoentes. E onde tem letra diferente, eu repito a letra que está diferente. Aqui o coeficiente é 4. Esse que não está escrito vai ser quanto? 1. Então é 4 vezes 1, 4. Letras iguais, x e x3, repete a letra, soma os expoentes. 1 mais 3, 4. Y vezes y, eu tenho y elevado a 2. E o z que sobrou na multiplicação, ele se repete também, completo com ele. Então, 4xy vezes x3y z4 vai ser igual a 4x4 y2 z4. Ela é diferente da soma. Não vão fazer confusão. Se isso aqui fosse soma, essas letras não ficavam juntas. Na soma, eu só posso juntar quando as letras são iguais. Não, mas nesse caso aqui é a mesma letra, eu ia poder juntar? Não, porque quando eu considero parte literal, tanto tem que ser igual a letra quanto o expoente, na soma. Na multiplicação, isso não importa, se é a mesma letra, mas o expoente é diferente, o que é que eu vou fazer? Vou somar eles, tá? Então não faz a confusão da soma com a multiplicação. E a divisão, ela vai ser o inverso daqui. Como assim o inverso? Na divisão, em vez de eu somar os expoentes, eu vou subtrair. Vamos ver essa parte? Na multiplicação, a gente soma os expoentes quando as partes literais são letras semelhantes. Na divisão, a gente vai subtrair. Então, na definição de divisão, divide-se os coeficientes e se as letras da parte literal forem semelhantes, repete-se a letra e subtrai os expoentes. Então, no exemplo, 10x5 dividido por 2x2. Divide-se os coeficientes. 10 dividido por 2, 5.
Se as letras da parte literal for igual, x5 e x2, as letras são iguais. Não estou falando dos expoentes, sim das letras. X e x. Se elas forem iguais, repete a letra, subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Então, 10x5 dividido por 2x2 vai ser 5x3. Se tiver nessa configuração, se ao invés de estar lado a lado, tiver em fração, funciona da mesma maneira. 10 dividido por 2, 5. x5 dividido por x2, 5 menos 2, x3. Nesse caso, eu tenho coeficiente dividido por coeficiente. 20 dividido por 4, 5. As letras que forem iguais, x e x, repete a letra, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. y2, eu não tenho ele aqui, então eu vou repetir. E o z eu não tenho, então eu vou repetir. Nesse caso eu estou dizendo que é 20x3y2 dividido por 4xz dá 5x2y2z. Porém, um detalhe. Se isso aqui fosse fracionário, como é que ficaria essa divisão? Porque tem um detalhe que você vai observar agora. 100 dividido por 5, 20. Coeficiente por coeficiente. x5 dividido por x3, x2. y4 dividido por y2, y2. Nesse caso aqui eu teria z2 dividido por z4. Eu não podia colocar aqui z2. Por quê? Porque essa parte literal com expoente maior está no denominador. Então, quando eu subtraí 4 menos 2, que é 2. Então, ele devia estar no denominador. E como ele sobreviveu o expoente, o desse aqui desapareceu. Mas desse aqui ainda continuou. Então, esse Z2 teria que ficar aqui embaixo. Z2. Portanto, o que é que eu pedi para vocês observar bem aqui? Esse caso aqui. 20x3y2 dividido por 4xz. Esse aqui, o z não fica do lado, ele vai ficar sobre. Na divisão. Você não pode simplesmente repetir, ele fica sobre, porque na hora que eu multiplicar 5x2y2 sobre z por 4xz, quem tem que aparecer é esse aqui. Se eu deixar ele aqui do lado, vai ficar errado. Ele vai ficar aqui embaixo. Por quê? Porque na divisão, o z está no segundo fator. Então, o segundo fator fica aqui embaixo. O y não estava aqui, mas como ele era do primeiro fator, ele fica em cima. O z não estava aqui, mas como ele é do segundo fator, ele fica embaixo. Então, isso aqui é considerado primeiro fator e segundo fator. Então, na divisão, ele tem que estar bem aqui. Dessa maneira. Como é que a gente tira a prova? A prova é se eu 5x2y2 sobre z, eu multiplicar o resultado por 4xz. Se eu fizer essa multiplicação vezes 4xz, como é que vai ficar o meu 4xz? 4 vezes 5, 20. X vezes x2, x3. y2, eu não tenho com quem multiplicar, repete. E o z, como é uma multiplicação, eu posso cancelar. Então, eu teria, se eu multiplicasse o 4xz pelo resultado, eu teria 20, x3, y2. Então, tem que observar isso na divisão. Se o segundo fator tem uma letra que não está presente no primeiro, ela vai ficar embaixo. Se o primeiro fator tem uma letra que não está presente no segundo, a letra fica em cima. Nesse caso aqui, eu tinha todas as letras, porém com expoente diferente. Então, essa letra ficou embaixo. Quem tem maior expoente é onde a letra permanece.
Então, exercício para fixar de multiplicação. Na multiplicação, eu multiplico os coeficientes. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 2, 6. Quem são as letras iguais? X e Y. Então, eu sei que eu vou trabalhar com X, com Y e o A eu vou repetir. Agora, o X, quem são os coeficientes? 1 mais 2, 3. O Y, quem são os coeficientes? 1 mais 1, 2. E o A, ele aparece somente no segundo fator. Então, eu só fiz repetir. No caso de ser fracionário, eu tenho coeficiente vezes coeficiente. Nesse caso aqui eu vou ter 3 vezes 2, 6. 2 vezes 7, 14. O sinal de menos, menos com mais, menos. O que vai acontecer com a parte literal? Repete, porque são iguais, e os expoentes soma. 1 com x1, x2, y1, y1. y2. Pode terminar aqui ou tem que simplificar? Sempre que for fracionário, eu vou ter que simplificar. Simplifico por 2 e por 2 e vai me dar menos 3 sobre 7, x2, y2. Caso vocês lembrassem da multiplicação no 7º ano, sabia que como esses fatores aqui estão se multiplicando, 3 meio e menos 2 sétimos, eu poderia cancelar direto. E a resposta seria menos 3 sobre 7. Se não lembra, faz a multiplicação direta, numerador por numerador e denominador por denominador e depois simplifica, mas tem que simplificar obrigatoriamente. Nesse caso, 8 vezes 3 vezes 1. Porque se eu tenho agora 3 coeficientes, tenho que multiplicar os 3. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 1, 24. A letra é a mesma. O que vai fazer na multiplicação quando as letras são iguais? Soma os expoentes. 1 mais 5, 6, mais 10, 16. XY vezes XY vezes XY vezes menos 10XY. Coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente menos 10. 1 vezes 1 vezes 1 vezes menos 10, menos 10. Só aparece duas letras nessa multiplicação de 4 fatores, x e y. Em todas elas, os expoentes são 1. Então, é 1 mais 1 mais 1 mais 1. x4 e y4. Não importa quantos fatores eu tiver, se 2 ou se 3 ou 4 fatores, vai ocorrer da mesma maneira. Coeficiente por coeficiente, partes literais iguais. Repete a parte literal, soma os expoentes. Se não tiver a mesma letra, repete a letra. Diferente da divisão, que quando eu não tenho a letra, dependendo do fator que ela esteja, no primeiro ou no segundo, ela vai ficar ou no numerador ou no denominador na resposta. Na multiplicação, a gente multiplica os coeficientes e soma os expoentes das letras que são semelhantes. Quando diferentes, repete. Na divisão, divide os coeficientes se as letras são semelhantes. Repete a letra, subtrai os expoentes. Quando as letras não são, você tem que observar se elas estão no primeiro ou segundo fator para ver a posição que elas vão ficar. Então, no caso, 36 dividido por menos 9, mais dividido por menos é menos, 36 dividido por 9, 4. Letras iguais, x e y. X e y. O z está no primeiro fator, então ele vai ficar aqui em cima. 4 menos 2, 2. 6 menos 3, 3. O z, como não tinha expoente, continuou sendo somente a letra. Nesse caso, menos 15 dividido por menos 3. Menos dividido por menos, mais. 15 dividido por 3, 5. Letras A e B. A e B está no primeiro fator. Então, o B vai continuar aqui, não vai estar no denominador. A5 dividido por A4. E quando eu tenho um decimal, 0,5 dividido por 0,25. Se não lembra como é que faz, transforma em fração.
em fração ficaria isso aqui, 0,5 dividido por 0,25, você vai ver que é a metade dele, 0,25. Então, no caso, eu vou ter 5 sobre 10 em fração, dividido por 25 sobre 100. Divisão em fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Simplificando, 100 por 10 é 10, 5 por 25 é 5, 10 dividido por 5 é 2. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Se você não lembrar, faz o cálculo fracionário. Agora, se você lembrar, você vai observar que 0,5 dividido pela metade, 0,25, isso aqui é a metade dele. 0,25 mais 0,25 eu tenho um inteiro. Portanto, 0,5 dividido por 0,25, 2. A e A. Por que eu parei no 2? Porque na divisão eu tenho que subtrair os expoentes. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 é 1. Vale também para a letra? Vale. Toda letra elevada a 0, ela é 1. Como o monômio é a multiplicação de letra e número, então isso aqui é 2 vezes A elevado a 0, que é 1, vezes o B elevado a 0, que é 1. Ou seja, é o próprio 2. Não esquecer, na divisão, quando a minha divisão é por letras iguais, elas se cancelam. Não se cancelam e tornam-se 0 não, se tornam 1, porque são iguais. AB dividido por AB vai ser 1. Portanto, minha divisão, quando eu tenho letras iguais, 1. Então, a gente viu hoje operações com monômios, soma e subtração, relembrando da aula passada, e multiplicação e divisão. A diferença entre elas, na multiplicação, quando eu tenho parte literal com letras semelhantes, eu somo os expoentes. Na divisão, parte literal com letras semelhantes, eu subtraio os expoentes. E quando eu tenho uma letra diferente, na multiplicação, eu junto. Na divisão, eu tenho que observar se ela está no primeiro fator da divisão ou no segundo fator da divisão. Se ela está no segundo fator da divisão, ela vai ser um denominador. Se ela está no primeiro fator, eu vou repetir. Lembra dessas diferenças na hora de fazer as questões do livro, porque vocês vão precisar. Lá tem muito fator fracionário para vocês fazerem os cálculos de monômio. Então, eles gostam de usar isso. E também gostam de usar na soma e subtração coeficientes de denominadores diferentes, que é para vocês poderem fazer o MMC. Não esquecer de fazer MMC com os denominadores, são somas diferentes, tá? Boa tarefa para vocês.